Olá galera, para quem me acompanha nas minhas plataformas digitais, olha eu aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Barbosa e hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu me senti no direito de expor a minha opinião sobre algo que vem acontecendo no meio religioso e no meio político, que está havendo aí uma conexão, infelizmente, aonde a igreja tem se tornado um partido político, aonde a igreja tem tido atitudes chocantes, perplexas, para mim, na minha concepção, que eu não concordo. Eu acho que o papel da igreja não é esse a qual ela está exercendo no momento, porque se dizem aí que estamos numa guerra entre o bem e o mal, e nós temos que fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que tomar a cadeira de Deus e ditar as regras de como as pessoas têm que viver, de como as pessoas têm que se comportar. E ai delas de falar algo que seja ao contrário do que nós falamos, do que nós pregamos, do que nós acreditamos. Ela já está condenada ao inferno, ela está endemoniada, porque nós queremos espiritualizar tudo na nossa frente. E eu olho para a Bíblia, eu olho para Jesus e eu vejo um Jesus totalmente diferente. Eu vejo um Jesus que os fariseus se aproximaram dele, querendo apedrejar uma prostituta que, segundo a lei de Moisés, teria que ser apedrejada. E Jesus diz para eles: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Em outras palavras, se eu começar a expor o pecado de cada um aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, vai sair pedra na cabeça, vai cair pedra na cabeça de todo mundo aqui, porque todos nós temos pecado. Eu vejo um Jesus que olha para um Zaqueu, publicano, ladrão, aquele mesmo que roubou dos pobres, aquele que cobrava além do que era necessário, que Jesus viu ele numa figueira e falou: Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou hospedar na sua casa. Jesus não julgou o Zaqueu porque ele era ladrão, porque ele roubou. Jesus não colocou ali uma barreira: eu sou melhor do que você, eu não tenho pecado, você tem pecado. Jesus teve uma atitude que eu acho que hoje em dia poucos teriam. Uma atitude faz toda a diferença. Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou hospedar na sua casa. Jesus, em outras palavras, está dizendo: eu não quero saber o que você fez ou deixou de fazer. Eu quero saber quem você vai se tornar a partir dessa atitude que eu tive com você. Ou seja, não se trata de palavra. Nós vivemos em uma época de hipocrisia, onde os cristãos na igreja pregam sobre amor, na igreja prega sobre o perdão, na igreja prega sobre a misericórdia, mas quando vai ver na prática, começa a ofender o outro, começa a dizer palavras que não condiz para um cristão que diz conhecer a Deus, diz ter Deus na vida, dizer. E aí eu fico confuso no meio disso tudo, porque nós temos que parar de querer ocupar a cadeira de Deus e ditar regras para as pessoas de como ela tem que viver, o que ela tem que fazer, como ela tem que se comportar. A vida é de cada um, elas fazem o que elas bem entender, o que elas bem quiser, e não cabe a nós ditar regra para essas pessoas. A salvação ela é individual, nem Jesus, interviu na escolha das pessoas. E quem somos nós para intervir? Nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia vai dizer que aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. O fato de eu estar na igreja, carregar uma Bíblia, frequentar os cultos, não me dá o direito de ofender quem está no mundo, fazendo as coisas que, ao nosso ver, é do diabo, não agrada a Deus. Então só as nossas atitudes revela se realmente Deus está na nossa vida. Jesus faria o que nós estamos fazendo, Jesus diria o que nós estamos dizendo, Jesus se comportaria como nós estamos comportando. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. O que for para acontecer, queira nós ou não, vai acontecer. Queira Satanás ou não, vai acontecer, porque é cumprimento da palavra de Deus. O que já foi pregado há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui nessa terra, já está sendo concretizado, já está acontecendo no nosso meio, não tem que ser novidade para nós. Mas hoje, ver a atitude de alguns cristãos tem sido algo vergonhoso, tem sido algo chocante. As pessoas começam a julgar as outras, já começam a tomar o lugar de Deus, começam aí, que expressão a ser usada? Começam a menosprezar o poder de Deus, como se Jesus não tivesse poder e como se o nosso Jesus fosse um Jesus paralisado, que tivesse boca e não falasse, tivesse olho e não enxergasse, tivesse ouvido e não escutasse. Como assim? Para aí! Jesus ele não é cego, nem é surdo e não é mudo, ele está vendo tudo o que está acontecendo. E no momento certo, Jesus ele vai entrar com providência e vai intervir nessa situação. Não vai ser preciso você fazer isso
por ele, até porque você também está na mesma situação de todos nós, de todos aqui nesse mundo. Todos estamos aqui nesse mundo e todos carecem da misericórdia de Deus. Nós não somos melhor e nem pior do que ninguém. Então pare com isso, pare com essa palhaçada de querer intervir na vida dos outros, intervir no processo de cada um. Talvez você veio de uma família, veio de uma cultura, veio de um ambiente diferente daquela pessoa. Você não sabe a individualidade de cada um, que cada um passou, o que cada um passa. Tudo você quer espiritualizar. Se a pessoa saiu da igreja é porque está endemoniado. Se a pessoa falou isso é porque não tem Deus na vida. Quem é você para dizer isso? Esse é o nosso papel, é julgar as pessoas. É assim que nós vamos aproximá-las de Deus. É julgando, é condenando, é falando como elas têm que se comportar, ou amando, ou orando por essas pessoas. Eu acredito no poder da oração. Eu sou fruto de oração. Eu lembro de Pedro, quando foi preso, a igreja se prontificou em dobrar o joelho e orar por Pedro. E ele foi solto de uma forma sobrenatural, porque a oração a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu acho que o papel da igreja, que carrega o nome chamado Jesus, porque hoje nós vivemos uma época que as pessoas matam Jesus em nome de Jesus. Se Jesus estivesse hoje na nossa época, eles crucificavam Jesus em nome de Jesus. E não é assim que as coisas funcionam. Não é dessa forma que a gente vai aproximar essas pessoas de Deus. Não é por força nem por violência. E não é você que vai convencer as pessoas a se converterem, a ter o conhecimento da plena verdade que nós acreditamos como a verdade definitiva, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus existe e ele está no nosso meio. E é ele que vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não é com força e nem com violência. Você não vai conseguir fazer a justiça com as próprias mãos. E o que for para acontecer, vai acontecer. E ninguém vai impedir isso. Não vai ser Bolsonaro que vai mudar a situação, não vai ser Lula que vai mudar a situação. O que for para acontecer no mundo está previsto a acontecer e não vai ser nós que vai impedir. Agora eu não estou conseguindo entender qual é essa atitude que nós, como cristão, eu me coloco nesse contexto, estamos tendo, de nos posicionar ao ponto de fazer da igreja um partido político. Me poupe, né, cristão? Vamos parar com essa palhaçada e vamos, de fato, fazer o que nós viemos fazer, que é pregar, fazer o ID, pregar para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não adianta falar que ama a Deus, pregar sobre amor, sobre perdão, mas na prática fazer totalmente diferente. De fato, estamos sendo realmente hipócritas. Não estou generalizando, nem todos é assim, mas quase a maioria tem as mesmas atitudes. Enquanto nós estivermos aqui, somos todos pecadores. É por isso que vamos ser salvos pela graça, não por conta da lei, porque se fosse pela lei, todos nós já seríamos condenados ao fogo do inferno.